Convidado do telejornal, o diretor clínico do Serviço Regional de Saúde, Júlio Nóbrega. Bem-vindo, doutor. Passados aqueles dias de início de ano, já está melhor também a afluência ao serviço de urgências? Boa noite. Ora bem, o que tem acontecido é a tipologia de doente que tem sofrido grandes alterações. Realmente, dada a época em que nós estamos, a época fria, em que o contágio e com convívios sociais, Natal, o fim de ano, em que a transmissão de doenças virais é facilitada, realmente assistimos a um grande número de pessoas que vai aos serviços de urgência, não só os serviços de urgência hospitalares, mas também serviços de atendimento urgente nos centros de saúde, por questões de infecções virais. Quer dizer que o número é variável, mas é curioso, tem andado à volta dos 320 doentes por dia, uma média, mas nos dias 26 e dia 27 e no dia 1 e dia 2 houve uma afluência muito maior que ultrapassou os 400 doentes. Mas que é normal, essa afluência? É normal porque, se repararmos, houve aqueles 4 dias ou 3 dias de feriado, ou fim de semana, e folgas e tolerâncias, e no dia 2 e dia 3 é exatamente após esse período em que a afluência é maior. Isso verifica-se habitualmente após os fins de semana. Agora, há realmente uma procura muito grande por problemas respiratórios decorrentes das infecções virais. Algumas situações justificam-se perfeitamente, outras continuam as pessoas a socorrer, sobretudo de urgência hospitalar. As gripes normais? Por gripes normais, quadros sintomáticos, pouco graves, sem falta de ar, sem falta de oxigênio, como as pessoas sem grandes infecções e que recorrem ao serviço de urgência. As pessoas fazem isso no bom sentido, no sentido de prevenir que o quadro clínico se evolua para a situação mais grave, mas a verdade é que dificulta a observação daqueles doentes que verdadeiramente precisam de ir à urgência, porque esses continuam a ir à urgência e a necessidade de internamento. E há doentes internados com gripe A e com Covid neste momento? Sim, neste momento, hoje no período da manhã, tínhamos 10 doentes internados com Covid e com gripe A 13 doentes. Destes doentes, quer dos 10, 3 estavam em cuidados intensivos e dos 13 com gripe A, 3 também estavam em cuidados intensivos. Gostaria de alertar que, sobretudo para estes doentes que estão internados em cuidados intensivos com Covid, nenhum tinha a vacinação atualizada, que é altamente recomendada. E dos 3 que estavam com gripe A em cuidados intensivos, só uma tinha feito a vacina da gripe. Ora bem, isto serve para alertar. E são pessoas já com alguma idade? Ou... Normalmente são pessoas com alguma idade e são pessoas com alguma comorbilidade. É o caso de doentes diabéticos, hipertensos, com doenças pulmonares obstrutivas crónicas, com infecções, com tumores, com cancros, e em que têm um sistema imunitário já debilitado e que, perante uma infecção viral, vem a sua doença de base descompensada. Agora, isto também serve de alerta para recomendar que a vacinação ainda é possível fazê-la e que as pessoas devem a fazer porque o esquema vacinal, ou seja, a cobertura vacinal, sobretudo para a Covid, tem valores muito baixos. As pessoas parece que ficaram cansadas de fazer doses de vacina. Era isso que eu lhe ia perguntar. Sente que houve depois daquela carga de vacinação... Primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose... As pessoas cansaram-se? As pessoas cansaram-se e não só isso. As pessoas também perceberam que a doença já não tem a gravidade que tinha. As pessoas estão mais confiantes. O sistema de saúde também está mais bem preparado para atender este tipo de infecção. E as pessoas, e também as vacinas, as primeiras vacinas que se fez para a Covid tinham alguns efeitos colaterais, alguns quadros até tipo gripal, que a pessoa altamente incomodativo, e as pessoas cansaram-se um bocadinho. Mas quero alertar, porque nós atingimos o estado em que estamos agora, em que a Covid já não é o que era, já não é uma doença que tenha a gravidade que tinha, porque vacinamos. Se nós deixarmos de vacinar, ela poderão voltar a aparecer novas estirpes e novas formas mais infectantes e com maior probabilidade de gravidade de doença. E na mesma, como disse ainda há pouco, para as pessoas que já têm outros problemas, exatamente, pior é. Sobretudo as pessoas mais velhas, é gratuita a vacina. Quer a da gripe, quer a do Covid, é gratuita, sobretudo para as pessoas mais velhas. As pessoas que têm outras doenças devem fazer, porque qualquer infecção tem a probabilidade de descompensar a doença de base. Ainda temos muitas altas problemáticas, porque eu sei que nesta altura normalmente o número aumenta ou flutua um pouco
houve algum aumento de altas por Não, ela tem-se mantido mais ou menos constante desde há vários meses, ou seja, o número de pessoas em situação social nas camas hospitalares tem-se mantido à volta de 200. Hoje, contei-as, isto vai sofrendo alguma variação ao longo dos dias, hoje contei-as, e aquelas que estão a ocupar as camas do Hospital Nelo Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros, no total, são 190. Isto corresponde a uma ocupação de mais ou menos de 25% de um quarto das camas de internamento. Como compreendem, nós percebemos que há pessoas que têm problemas problemas importantes do ponto de vista social e que torna-se difícil porque foram acometidos de uma doença aguda que deixou-os com algumas sequelas e voltar ao seu ambiente é difícil sem apoio social, mas existem apoios sociais, mas algumas pessoas ficam no hospital porque é-lhes mais confortável. Dou-vos o exemplo, hoje uma senhora dizia, ela vivia sozinha, tem à volta de 75 anos, creio eu. Foi internada, curou a sua doença, mas ela vivia sozinha, tinha uma vizinha que recebia para dormir e ia dormir à casa da vizinha, a vizinha deixou de fazer isso e a senhora disse que não vai para casa e tem medo de dormir sozinha. E nós não temos forma de a tirar dentro do hospital. Agora, é verdade que esses problemas sociais, esses 190 casos sociais que estão a ocupar camas de agudos do Hospital Nelo Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros, limitam a nossa capacidade de internamento, levando a que muitas vezes se acumulem no serviço de urgência doentes agudos com necessidade de internamento e que nós temos que fazer uma gestão muito cuidadosa das camas e por vezes eles permanecem no serviço de urgência. E ficam à espera. Ficam à espera, é claro que ficam à espera nas camas que existem no serviço de urgência, muitas vezes ultrapassam essa capacidade e têm de ficar em macas e não é nada, não é o sítio, em termos de qualidade e de segurança, ideal para estar um doente agudo, mas acontece. Hoje de manhã eram 24 doentes nessa situação. E hoje já não há falta de macas, nem de cadeiras de rodas, nem não houve falta de macas, nem cadeiras de rodas. Eu sei que isso aconteceu antes de ontem, alguém terá dito, houve um afluxo muito grande de pessoas, ao fim do dia, houve um afluxo muito grande de pessoas ao serviço de urgência naquele período, nomeadamente pessoas em ambulância, e isso, a transferência de doentes, a triagem, e muitas vezes até, reparem, muitas vezes há doentes, os chamados doentes vermelhos, os doentes emergentes têm que ir para uma sala de emergência, eles exigem que muitos profissionais à volta deles para os tratar, e isso às vezes limita a entrada de outros doentes. Naquele momento, isto dura 20 minutos, um quarto de hora, 10 minutos às vezes. Há sempre perigos. E nesse dia aconteceu e então alguém levantou a questão que não havia macas nem camas no hospital. Há uma coisa que não falta no hospital, nem macas, nem camas, nem cadeiras de rodas. O hospital, nos últimos anos, apetechou-se muitas macas, muitas camas. Para terem ideia, foram 300 cadeiras de rodas compradas para o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. E em termos de camas, ultrapassou esse valor. Portanto, só para dizer que não houve, alguém disse que era por essa razão, não foi por essa razão. E, entretanto, também resolveu-se rapidamente. Agora, há períodos do dia em que as pessoas muitas vezes recorrem ao serviço de urgência com quadros respiratórios, com descompensação de doenças crónicas motivadas pelos quadros respiratórios e, por vezes, torna-se um bocadinho difícil e, portanto, faço o apelo àquelas pessoas que não precisam. Uma dor de garganta começou hoje, umas mialgias começaram hoje, trata-se com um paracetamol em casa e se não tiver mais sintomas, aguarde para o dia seguinte e vá ao centro de saúde. Quero relembrar que os centros de saúde, as urgências dos centros de saúde, aquilo que se está a fazer agora no continente, que é pôr os médicos de medicina geral e familiar a fazer atendimentos urgentes, nós já temos na Madeira a funcionar há muitos anos. Temos 4 centros de saúde com urgência 24 horas por dia, ou seja, a trabalhar de forma ininterrupta, e temos 5 serviços de urgência em Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Funchal, o Bom Jesus a funcionar. O do Funchal funciona até meia-noite e os outros funcionam até Santana, Portuguesa, a funcionar até às 22 horas. E ainda temos consulta aberta, chamada consulta não programada, a funcionar no Centro de Saúde da Nazaré e no Centro de Saúde de Santo António. Portanto, há uma boa resposta dos cuidados de saúde primários. Nós temos uma taxa de cobertura do médico de família de 95%. Provavelmente ainda este ano vamos atingir os 100%. Portanto, quadros gripais são importantes. A pessoa sente-se muito mal, é altamente incomodativo. Aquelas pessoas menos mais ansiosas ficam preocupadas, podem ter pneumonias ou podem ter outros quadros mais graves, mas
podem aguardar e ir ao médico, ao seu médico de família, e não dificultar a observação de doentes verdadeiramente graves da urgência hospitalar. Queria relembrar também que outra recomendação, além da vacinação, é quando as pessoas estiverem constipadas, quando as pessoas estiverem com gripe, sobretudo na presença de outras pessoas, para usarem a máscara. Nós já vimos ao longo a experiência... É um princípio que deve ficar depois da... É o que aprendemos. Estou com constipação, estou com gripe, quando estou a conviver com outras pessoas, usar a máscara, que é para evitar que as outras pessoas adquiram a doença que eu tenho. Portanto, paralelamente ao uso da máscara, a vacinação, e isso é outro apelo que eu faço às pessoas procurarem se vacinar. Quer dizer que a Madeira, nós temos assistido e tem sido falado, e as pessoas ficam um bocadinho assustadas na Madeira com o que está a passar no continente português. Muitas urgências fecharam, especialidades, deixaram de atender doentes. Na Madeira temos uma equipa grande que assegura todas as especialidades no serviço público de saúde. Para as pessoas terem uma ideia, neste momento estão de serviço no hospital 52 médicos em presença física e temos ainda 31 médicos das várias especialidades que não se justifica estarem em presença física, que estão em casa e podem ser chamados no caso de haver algum doente que precise de ser assistido por essa especialidade. E ainda temos os outros médicos que estão de serviço nos centros de saúde, os médicos de medicina geral e familiar. Quero-vos dizer que não há nenhuma especialidade que tenha recusado fazer urgências, não há nenhuma especialidade que não esteja a funcionar. Normalmente na região. O serviço na Madeira está a funcionar normalmente. É claro que isto é feito com uma grande dedicação dos profissionais, com uma grande dedicação dos médicos, dos enfermeiros também, mas as pessoas não fiquem assustadas. Na Madeira, felizmente, não está a acontecer o que aconteceu em Portugal. Em Portugal continental, o sistema aqui na Madeira, agora que se está a adotar a nível nacional, das unidades locais de saúde, que se baseiam em hospitais com centros de saúde satélites, na Madeira o César Ramos já existe dessa forma há 21 anos. Há 21 anos que nós já funcionamos como uma unidade local de saúde. Doutor, deixe-me perguntar, o sistema informático de César Ramos já recuperou totalmente? Não. O sistema ainda não recuperou totalmente. Ainda há poucos dias tivemos uma nova paragem, salvo erro. Sim, mas foi uma paragem pontual. Creio que até não tem nada a ver com o ataque informático. Foi um problema pontual. É sempre um constrangimento e nós também estamos assustados com o que aconteceu com o ataque informático, que ficamos muito alerta, e não deveria acontecer, e ficamos muito preocupados, mas facilmente se resolveu num período de uma manhã, por volta do 12h30 já estava resolvido. Agora, o sistema informático neste momento ainda tem o constrangimento das imagens, ou seja, dentro do sistema informático há uma aplicação em que nós podemos pedir exames de imagem, estou a falar de raio-x, de taques, de ressonâncias, até de ecografias, e que depois podemos ver as imagens. Ou seja, eu no meu gabinete, quando tenho o doente à minha frente, ou numa enfermaria, ou nos cuidados intensivos, vejo de imediato aquela imagem. Neste momento ainda não é possível. É-nos dito, e sei que tem sido um esforço muito grande para ultrapassar isto. Isto não depende só de nós, depende também da firma de cada um destes equipamentos. O software é diferente, mas que o problema vai ser resolvido. E eu pensei que ia estar resolvido já antes do fim do ano, portanto penso que agora, nos primeiros dias deste ano, vai ficar resolvido. Doutor Júlio Nóbrega, obrigado pelos seus esclarecimentos no Telejornal. Boa noite. Olha, muito obrigado.